Well, this is the last time that I have a chance to address the group. Bom, essa é a última oportunidade que eu tenho aí de me dirigir ao grupo. And so I want to say on behalf of both Jan and myself, what a wonderful time we've enjoyed being with you all. Então, eu quero dizer em meu nome e também na Jan que está sendo um tempo maravilhoso que a gente está tendo aqui com vocês. It's just been a delight to get to know some of you personally, and I've enjoyed our discussions. E tem sido um prazer conhecer muitos de vocês pessoalmente e também foi muito bom ter as discussões. And I want to thank again Valdemar for his very conscientious work on translating. E mais uma vez obrigado ao Valdemar por sua tradução. A few years ago, I published an article in the magazine Christianity Today. Há alguns anos eu publiquei um artigo na revista, no periódico Christianity Today, o Cristianismo Hoje em inglês, On the revival of arguments for the existence of God among contemporary philosophers. sobre essa renovação de artigos sobre a existência de Deus de autores filósofos contemporâneos. Along with expressions of appreciation, there were comments like the following in the blogosphere. Junto com expressões de estima, houve também comentários como os que eu vou citar a seguir. Dawkins, the God delusion, deals soundly with these arguments. Did you even do any research? O livro Deus, um Delírio, de Dawkins, ele trata de forma sólida esses argumentos. E o senhor ao menos fez alguma pesquisa? Or this one, have you even read Dawkins' book? He answers every one of those arguments quite well. O senhor pelo menos leu o livro de Dawkins, porque ele responde muito bem a cada um desses argumentos. Or this one, I was dismayed that someone as well known as Dr. Craig has used these arguments to defend the existence of God. Eu fiquei espantado que alguém conhecido como o Dr. Craig tenha usado esses argumentos para defender a existência de Deus. Has someone mentioned before, has he even read Dawkins' book? Como alguém já comentou antes, será que ele ao menos leu o livro de Dawkins? Well, it's not surprising that non-believers should turn to Richard Dawkins for refutations of arguments for God's existence. Não é de surpreender que os incrédulos fossem e se dirigissem a Dawkins a respeito dessa argumentação. Since none of the other new atheists has much to say on the subject. Visto que nenhum dos outros neo-ateístas tem muito a dizer sobre esse assunto. Still, what's remarkable about these comments is the degree of confidence placed in Dawkins' supposed refutation of the arguments. Então, o que é impressionante sobre esses comentários é a confiança depositada na suposta refutação dos argumentos de Dawkins a favor da existência de Deus. Are they right? Será que estão corretos? Has Dawkins dealt the death blow to these arguments? Será que Dawkins desferiu o golpe de misericórdia, o golpe fatal nos argumentos que eu mencionei? Well, let's look at those arguments and see what Dawkins has to say about each Bom, one. vamos então analisar esses argumentos e ver o que Dawkins tem a dizer sobre cada um deles. But before we look at specific arguments, we need to be clear about what makes for a good argument. Mas antes de nós olharmos para esses argumentos específicos, é bom que nós consideremos o que faz de um argumento um bom argumento. By an argument, I mean a series of statements leading to a conclusion. Com argumento, estou falando de uma série de afirmações que levam a uma conclusão. To be a good argument, an argument must meet three E conditions. para que seja um bom argumento, um argumento precisa satisfazer três condições. First, it obeys the rules of logic. Em primeiro lugar, precisa obedecer às regras da lógica. Second, its premises are true. Em segundo lugar, as suas premissas são verdadeiras. And three, its premises are more plausible than their opposites. E em terceiro lugar, as suas premissas são mais plausíveis do que as suas rivais ou opostas. So defined, are there good arguments for God's existence? Então, com base nessa definição, será que há argumentos bons a favor da existência de Deus? In my article in Christianity Today, the first argument I discussed was a form of the cosmological argument. Nesse artigo que mencionei, o primeiro argumento que eu discuti foi a primeira forma do argumento cosmológico. This is known as the argument from contingency. É conhecido como o argumento da contingência. What does Dawkins have to say about this argument? Então, o que é que Dawkins tem a ver sobre esse argumento?
Nothing. Nada. A remarkable oversight because it's the most famous version of the argument. É um vacilo extraordinário da parte dele, visto que essa é a versão mais famosa do argumento cosmológico. So obviously, he hasn't refuted it. Então, obviamente, o Dawkins não o refutou. But Dawkins does discuss a different form of the cosmological argument, Mas o Dawkins discute, sim, uma forma diferente do argumento cosmológico, which I also defended, called the Kalam cosmological argument. que também eu defendo e é chamado também do argumento Kalam. It may be formulated as follows. Pode ser formulado da seguinte maneira. 1, everything that begins to exist has a cause. Em primeiro lugar, tudo que começa a existir tem uma causa. 2, the universe began to exist. Em segundo lugar, o universo começou a existir. 3, therefore the universe has a cause. Terceira premissa, portanto, o universo tem uma causa. And once we reach that conclusion, that the universe has a cause, E uma vez que nós chegamos à conclusão de que o universo tem uma causa, we can analyze what properties such a cause must have. aí podemos analisar as propriedades de Now- tal causa. Premise 1 seems obviously true, A premissa 1 parece, obviamente, verdadeira, at least more so than its ao menos mais do que a sua negação. First and foremost, it's rooted in the necessary truth that something cannot just come into being from nothing. Em primeiro e mais importante lugar, está arraigada na verdade necessária de que alguma coisa não pode vir do nada. To suggest that things could just pop into being, uncaused, out of nothing, is to quit doing serious philosophy and to resort to magic. Propor que as coisas simplesmente aparecem, elas saltem à existência de forma não causada do nada, é parar de fazer filosofia e recorrer à magia. Second, if things really could come into being uncaused, out of nothing, Em segundo lugar, se as coisas pudessem de fato surgir sem causa do nada, then it becomes inexplicable why just anything and everything doesn't come into existence from então se nothing. torna inexplicável porque não qualquer coisa ou tudo possa vir sem causa do nada. Finally, premise 1 is constantly confirmed in our experience. E, em último lugar, a premissa 1, ela é constantemente confirmada na nossa experiência. We thus have the strongest of motivations to accept it. Por isso temos os motivos mais sólidos para aceitá-la. Premise 2 can be supported by both philosophical argument and scientific evidence. A premissa 2, ela pode ser fundamentada tanto em argumentos filosóficos quanto em evidências científicas. The philosophical arguments aim to show that there cannot have been an infinite regress of past events. Os argumentos filosóficos têm como propósito mostrar que não pode ter havido uma regressão infinita de eventos passados. Or, in other words, that the series of past events must have had a beginning. Ou, em outras palavras, que a série de eventos passados precisa ter tido um começo. The philosophical arguments against an infinite regress of events are fascinating and mind-expanding. Os argumentos filosóficos contra uma regressão infinita de eventos são fascinantes e ampliam a mente. But fortunately, we don't need to consider them today, Mas, felizmente, não precisamos considerá-los hoje, since Dawkins doesn't object to any of the premises of those arguments. visto que Dawkins não faz objeção a nenhum desses argumentos. The scientific evidence for the beginning of the universe is based on the expansion of the universe. As evidências científicas a favor do início do universo estão baseadas na expansão do universo. According to the Big Bang model of the origin of the universe, Segundo o modelo Big Bang da origem do universo, physical space and time themselves, along with all the matter and energy in the universe, came into being at a point about 13.7 billion years ago. o espaço físico e o tempo, junto com toda a matéria e energia no universo, vieram a existir num ponto do passado há mais ou menos And I believe we have- 13,7 bilhões de anos. We have a PowerPoint to illustrate this. Now, what makes the Big Bang so startling is that it represents the origin of the universe from literally nothing. O que torna o Big Bang tão surpreendente é que ele representa a origem do universo de literalmente nada. As the physicist P.C.W. Davies explains, and I quote, Como explica o físico P.C.W. Davies, e eu cito agora, the coming into being of the universe as discussed in modern science is not just a matter of imposing some sort of organization upon a previous incoherent state.
ouvir a existência do universo, como discutido na ciência moderna, não é só uma questão de impor uma organização a um estado anteriormente incoerente, but literally the coming into being of all physical things from nothing, end quote. mas literalmente o vir a existir de todas as coisas físicas do nada. Fim da citação. Now, of course, alternative theories like loop quantum gravity, string models, even closed time-like curves have been crafted over the years. Sem dúvida, teorias alternativas como os modelos da gravidade quântica, teoria das cordas e mesmo curvas fechadas com propriedades temporais têm sido propostas ao longo dos anos To try to avoid this absolute beginning, para tentar fugir desse início absoluto. but none of these theories has commended itself to the scientific community as more plausible than the Big Bang Theory. Mas nenhuma dessas teorias conseguiu se impor diante da comunidade científica como mais plausível do que a teoria do Big Bang. In fact, in 2003, Arvind Borde, Alan Guth, and Alexander Vilenkin were able to prove that any universe, which is on average in a state of cosmic expansion, cannot be eternal in the past. De fato, Arvind Borde, Alan Guth e Alexander Vilenkin conseguiram provar que nenhum universo que tenha, em média, se expandido ao longo da sua história pode ser infinito no passado, But must have an absolute beginning. mas precisa ter um início absoluto. Vilenkin pulls no punches, E o Vilenkin, então, não economiza nos golpes. and we have his quotation, I E believe. temos a citação aqui, que a gente vai passar aí. It is said that an argument is what convinces reasonable men, Costuma-se dizer que homens de bom senso se deixam convencer por argumentos. and a proof is what it takes to convince even an unreasonable man. E o que é necessário para convencer até um insensato é uma prova. With the proof now in place, cosmologists can no longer hide behind the possibility of a past eternal universe. Agora, diante da prova, os cosmólogos não podem mais se esconder atrás da possibilidade de universo de passado eterno. There is no escape. Não há saída. They have to face the problem of a cosmic beginning. É preciso enfrentar o problema do começo cósmico. Now, it follows from the two premises of the Kalam argument that the universe has a cause. Então, segue dessas premissas do argumento Kalam que o universo tem uma causa. What properties must such a cause of the universe possess? Que propriedades tal causa do universo precisa ter? Well, by the very nature of the case, as the cause of space and time, this entity must transcend space and time. E pelo simples fato do caso, como causa do espaço e do tempo, essa entidade precisa transcender espaço e tempo. And therefore exist timelessly and non-spatially, at least without the universe. E por isso existir sem tempo e sem espaço, ao menos sem o universo. This transcendent cause must therefore be changeless and immaterial, Essa causa, então, essa causa transcendente precisa ser imutável e imaterial, since anything that is timeless must also be unchanging, visto que qualquer coisa que é sem tempo, eterna, precisa também ser imutável. and anything that is changeless must be non-material and non-physical. E qualquer coisa que é imutável precisa ser não física e imaterial. Since material things are constantly changing at the molecular and atomic levels. Visto que coisas materiais estão constantemente mudando nos níveis molecular e atômico. Such a cause must be beginningless and uncaused, E tal causa precisa ser sem início e sem causa, at least in the sense of lacking any prior causal ao conditions, menos no sentido de não ter quaisquer condições causais anteriores, since there cannot be an infinite regress of causes. visto que não pode haver uma regressão infinita de causas. Occam's razor, A navalha de Ockham, which is the principle that states that we should not multiply causes beyond necessity, que é o princípio que afirma que não devemos multiplicar causas além da necessidade, Occam's razor will shave away any other causes, essa navalha de Ockham elimina quaisquer outras causas, since only one cause is necessary in order to explain the effect. visto que apenas uma causa é necessária para explicar o efeito. This entity must be unimaginably powerful, Essa entidade precisa ser inimaginavelmente poderosa, if not omnipotent, se não onipotente, since it created the universe without any material cause. visto que criou o universo sem causa material alguma.
Finally, and most remarkably, such a transcendent first cause is plausibly personal. Agora, finalmente, o que é mais extraordinário, tal primeira causa transcendental é plausivelmente pessoal. The personhood of the first cause of the universe is implied by its timelessness and immateriality. A pessoalidade da primeira causa do universo é implicada por não estar condicionado ao tempo e à matéria. For the only entities which can possess such properties are either minds or abstract objects like numbers or other mathematical objects. Pois as únicas entidades que podem possuir tais propriedades são ou mentes ou objetos abstratos como números. But abstract objects don't stand in causal relations. Como números ou outros objetos abstratos, mas objetos abstratos não estão em relações causais. The number 7, for example, has no effect upon anything. O número 7, por exemplo, não pode causar coisa alguma, não tem efeito sobre nada. Therefore, the transcendent cause of the origin of the universe must be an unembodied mind. Portanto, a causa transcendente da origem do universo precisa ser uma mente sem corpo. We may therefore conclude that a personal creator of the universe exists who is uncaused, beginningless, changeless, immaterial, timeless, spaceless, and unimaginably powerful. E daí podemos inferir que há um criador pessoal do universo que não é causado, não tem começo, é imutável, imaterial, eterno, ilimitado e inimaginavelmente poderoso. Now, Dawkins does, as I say, address this version of the cosmological argument. Agora, de fato, como eu disse, Dawkins trata dessa versão do argumento cosmológico. Remarkably, however, he doesn't dispute either premise of the argument. É interessante, no entanto, que ele não contesta nenhuma premissa do argumento. Instead, he questions the theological significance of the conclusion. Em vez disso, ele questiona o significado teológico da conclusão do argumento. He says, and I quote, E ele diz, e eu cito, even if we allow the dubious luxury of arbitrarily conjuring up a terminator to an infinite regress and giving it a name, mesmo se nos dermos ao luxo questionável de uma invenção arbitrária de agente de término de uma regressão infinita, e se lhe dermos um nome, there's absolutely no reason to endow that terminator with any of the properties normally ascribed to God. não há absolutamente razão alguma para atribuir a esse agente de término quaisquer das propriedades comumente atribuídas a Deus. Omnipotence, Onipotência, omniscience, onisciência, goodness, bondade, creativity of design, criatividade de design ou projeto. to say nothing of such human attributes as listening to prayers, Isso sem falar de atributos humanos como ouvir orações, forgiving sins, perdoar pecados and reading innermost thoughts. e perscrutar os pensamentos mais íntimos. Now, this is an amazingly concessionary statement. Então essa é uma concessão, uma afirmação, aliás, que faz concessões extraordinárias. Dawkins doesn't dispute that the argument proves the existence of an uncaused, beginningless, changeless, immaterial, timeless, spaceless, and unimaginably powerful personal creator of the universe. Dawkins não contesta que o argumento prova a existência de um criador pessoal do universo, que é sem causa, sem início, imutável, imaterial, eterno, ilimitado e inimaginavelmente poderoso. He merely complains that this cause hasn't also been shown to be omnipotent, omniscient, good, creative of design, listening to prayers, forgiving sins, and reading innermost thoughts. Ele meramente se queixa que não se demonstrou que essa causa seja onipotente, onisciente, boa, criativa no seu projeto, que atende orações, perdoa pecados e perscruta os pensamentos mais íntimos. So what? E daí? The argument doesn't aspire to prove such things. O argumento não tem mesmo o propósito de provar tais coisas. It would be a bizarre form of atheism, Seria realmente uma forma muito estranha e bizarra de ateísmo. indeed one not worth the name, Aliás, uma que não seria digna do nome. which admitted that there exists an uncaused, beginningless, changeless, immaterial, timeless, spaceless, and unimaginably powerful personal creator of the universe who may, for all we know, also possess the further properties listed by Dawkins. E seria estranha essa forma de
ateísmo que admitisse que um criador pessoal do universo sem causa, sem início, imutável, imaterial, eterno, ilimitado e inimaginavelmente poderoso, pudesse, pelo que sabemos, também possuir as outras propriedades alistadas por Dawkins. Now, we needn't call such a personal creator of the universe God if Dawkins finds this unhelpful or misleading. Não precisamos necessariamente chamar tal criador pessoal do universo de Deus, se Dawkins considera isso inútil ou até enganoso. But the point remains that such a being as I described must exist. Mas isso não muda o fato de que um ser, um ente como descrito aqui, precisa existir. Let's turn now to the moral argument. Vamos então para o argumento moral. Here's a simple moral argument for God's Aqui existence. está um argumento moral simples a favor da existência de Deus. One, if God does not exist, objective moral values and duties do not exist. Então, a primeira premissa, se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Two, objective moral values and duties do exist. Segunda, valores e deveres morais objetivos de fato existem. Three, therefore, God exists. E, portanto, Deus existe. Now, what makes this little argument so powerful is not only that it is logically ironclad, O que dá tanta força a esse argumento não é somente que ele é logicamente fechado e firme e sólido, but also that people generally believe both premises. mas que também, em geral, as pessoas em geral creem em ambas as premissas. In fact, Dawkins himself seems to be committed to both premises. Aliás, o próprio Dawkins parece estar comprometido com as duas premissas. With respect to premise one, Dawkins informs us, and I quote, Com respeito à premissa 1, Dawkins nos informa, e eu cito, there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. não há, no fim das contas, em última análise, design ou propósito algum. Não há mal algum, bem algum, nada, a não ser uma indiferença inútil. We are machines for propagating DNA. Somos máquinas de propagação do DNA. It is every living object's sole reason for being. E End quote. será essa a única razão de ser de todo objeto vivo. But although he says that there is no evil, no good, nothing but pitiless indifference, Mas embora ele diga que não há mal nem bem, nada a não ser uma indiferença inútil, the fact is that Dawkins is a stubborn o moralist. fato é que Dawkins é um moralista obstinado. He vigorously condemns such actions as the harassment and abuse of Ele homosexuals, condena vigorosamente atos como molestamento e abuso de homossexuais, the religious indoctrination o of children, doutrinamento religioso de crianças, the Incan practice of human a sacrifice, prática inca do sacrifício humano and prizing cultural diversity over the interests of Amish children. e a valorização da diversidade cultural em detrimento dos interesses das crianças Amish. He even goes so far as to offer his own amended 10 commandments for guiding moral behavior. Ele vai ao ponto de sugerir os seus próprios 10 mandamentos melhorados para a orientação do comportamento moral. All the while marvelously oblivious to the contradiction with his ethical subjectivism. E, ao mesmo tempo, em que ignora estranhamente a contradição com o seu subjetivismo ético. Now, in his survey of arguments for God's existence, Dawkins touches on a sort of moral argument, which he calls the argument from degree. Na sua busca de argumentos a favor da existência de Deus, o Dawkins toca num tipo de argumento moral que ele chama de argumento do degrau. But it bears little resemblance to the argument I just presented. Mas tem pouca semelhança com o argumento que acabo de apresentar. We're not arguing from degrees of goodness to a greatest good, Não estamos argumentando a partir de degraus de bondade para um bem maior, but from the objective reality of moral values and duties to their foundation in reality. mas a partir da realidade objetiva dos valores e deveres morais para o seu fundamento na realidade. And Dawkins seems to believe in objective moral E Dawkins values. parece acreditar em valores morais objetivos. It's hard to believe that all of Dawkins' heated moral denunciations and affirmations É difícil acreditar que as denúncias morais e as suas afirmações morais ácidas are really intended to be no more than his subjective opinion. têm o propósito de não serem nada mais do que expressar a sua opinião subjetiva.
as if to whisper an aside. como se fosse para sussurrar. Of course, I don't really believe that child abuse and homophobia and religious intolerance are really wrong. Na verdade, é claro que eu não penso que abuso de crianças, homofobia, intolerância religiosa sejam realmente errados. Do whatever you want. There's no moral difference. Faça o que você quiser, não há diferença moral. But the problem is the affirmation of objective values and duties is incompatible with his atheism. O problema é que a afirmação de valores e deveres morais objetivos da parte dele é incompatível com o seu ateísmo. For on naturalism, we're just animals, relatively advanced primates. Porque, segundo o ateísmo, somos meros animais, primatas relativamente avançados. And animals are not moral agents. E animais não são agentes morais. So since he affirms both premises of the moral argument, Então, visto que ele afirma ambas as premissas do argumento moral, Dawkins is thus, on pain of irrationality, committed to the argument's conclusion. então Dawkins está, dessa forma, a não ser que queira ser irracional, comprometido com a conclusão do argumento. Namely, that God exists. Isto é, Deus existe. Turn now to the teleological argument. Vamos agora ao argumento teleológico. The cutting edge of contemporary discussion of the design argument concerns the remarkable fine-tuning of the cosmos for life. Então, o que é o mais importante agora da discussão contemporânea do argumento teleológico é o extraordinário ajuste preciso do cosmo para dar condições à vida. Dawkins responds to this form of the argument in chapter 4 of his book under the heading The Anthropic Principle Cosmological Version. E Dawkins responde a essa forma de do argumento no capítulo 4 do seu livro, sob o título O Princípio Antrópico, Versão Cosmológica. Here's a simple formulation of a teleological argument based on fine-tuning. Aqui está uma formulação simples aí do argumento teleológico baseado no ajuste preciso. 1. The fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. O ajuste preciso do universo é devido ou à necessidade física, ou ao acaso, ou ao design, ou projeto. 2. It is not due to physical necessity Isso. or chance. Em segundo lugar, não é devido à necessidade física ou ao acaso. 3. Therefore, it is due to design. E em terceiro lugar, portanto, é devido ao design, o projeto. Now, with respect to premise 1, I'd better explain what is meant by fine-tuning. Agora, com respeito à premissa 1, é melhor explicar o que quero dizer com ajuste preciso. This expression does not mean designed. Essa expressão não significa projetado, designed. Otherwise, the argument would be obviously circular. Senão o argumento seria obviamente circular. Rather, during the last 40 years or so, Agora, em vez disso, durante os últimos 40 anos ou mais, scientists have discovered that the existence of intelligent life depends upon a complex and delicate balance of initial conditions given in the Big Bang itself. os cientistas descobriram que a existência de vida inteligente depende do equilíbrio complexo e frágil entre condições iniciais dadas já no próprio Big Bang. Were these constants or quantities to be altered by less than a hair's breadth, E se essas constantes e quantidades fundamentais da natureza fossem alteradas por algo menor que a largura de um cabelo, the life-permitting balance would be destroyed and no living organisms of any kind could exist. o equilíbrio que permite a vida seria destruído e nenhum tipo de organismos vivos interativos poderia existir. Dawkins, himself citing the work of the astronomer royal, Sir Martin Rees, O próprio Dawkins, citando a obra do astrônomo Martin Rees, acknowledges that the universe does exhibit this remarkable fine-tuning. ele reconhece que o universo de fato exibe esse extraordinário ajuste preciso. So the fact of fine-tuning is not in dispute. Então, o fato do ajuste preciso não está sendo disputado. Premise 1 simply lists the three possibilities for explaining the presence of this amazing fine-tuning of the universe. A premissa 1 simplesmente alista as três possibilidades para a explicação da presença desse extraordinário ajuste preciso no universo. Physical necessity, chance, or design. Necessidade física, acaso ou design.
And the question is, which of these alternatives is the most plausible? E a pergunta é então qual dessas alternativas é a mais plausível? Premise 2 addresses that question. A premissa 2 trata dessa questão. The first alternative, physical necessity, is extraordinarily implausible A primeira alternativa, a necessidade física, é extraordinariamente implausível, because the constants and quantities are independent of the laws of nature. porque as constantes e quantidades são independentes das leis da natureza. For example, the most promising candidate for a theory of everything to date Por exemplo, a candidata mais promissora para uma teoria de tudo atualmente, superstring theory, or so-called M theory, a teoria das supercordas ou a teoria M, allows a cosmic landscape of around 10 to the 500th power different possible universes governed by the present laws of nature. permite o cenário cósmico de aproximadamente 10 elevado à potência 500 universos diferentes possíveis governados pelas presentes leis da natureza. Dawkins notes that Sir Martin Rees rejects this first alternative of physical necessity. O Dawkins ele observa que Sir Martin Rees rejeita essa primeira alternativa da And necessidade física. And Dawkins adds, and I quote, "I think I agree." E Dawkins acrescenta, eu acho que eu concordo. So, what about the second alternative, that the fine-tuning of the universe is due to chance? O que então da segunda alternativa, a de que o ajuste preciso é devido ao acaso? The problem with this alternative is that the odds against the universe's being life-permitting are so incomprehensibly great that they cannot be reasonably faced. O problema com essa alternativa é que a probabilidade contra o universo, contra o fato de ele ter a possibilidade de ter condições de permitir vida é tão incompreensivelmente grande que ela não pode ser razoavelmente tratada. In order to rescue the alternative of chance, its proponents have therefore been forced E a fim de resgatar a alternativa do acaso, seus proponentes têm sido forçados a adotar to adopt the hypothesis that there exists an infinite number of randomly ordered universes. a adotar essa hipótese de que existe um número infinito de universos ordenados aleatoriamente, Composing a sort of world ensemble or multiverse of which our universe is but a part. constituindo um tipo de um conjunto, uma coleção de mundos ou multiverso, do qual o nosso universo é apenas uma parte. Somewhere in this infinite world ensemble, finely tuned universes will appear by chance alone. E em algum lugar desse conjunto de mundos infinitos, esse conjunto infinito de universos precisamente ajustados, vai aparecer em algum lugar, algum universo possível. And we happen to be in one such E world. que nós nós por acaso estamos num desses mundos. This is the explanation that Richard Dawkins finds most plausible. É essa a explicação que Dawkins considera a mais plausível. Now, Dawkins is acutely sensitive to the charge that postulating a world ensemble of randomly ordered universes seems to be what he calls an unparsimonious extravagance. Agora, Dawkins está perfeitamente consciente de que postular um conjunto de mundos, de universos aleatoriamente ordenados, parece ser o que ele mesmo chama de um exagero sem parcimônias. But he retorts, and I quote, Mas ele responde, rebate, "The multiverse may seem extravagant in sheer number of universes, o multiverso pode parecer exagerado na mera consideração do número But- de universos. but if each one of those universes is simple in its fundamental Mas laws, se cada um desses universos é simples nas suas leis fundamentais, we are still not postulating anything highly improbable." End quote. então ainda não estamos postulando nada altamente improvável. Fim da citação. Now, this response is just confused. Essa resposta é confusa. First, Em primeiro lugar, each universe in the ensemble is not simple. cada universo nesse conjunto de mundos não é simples. Each is characterized by a multiplicity of constants and quantities. Cada um é caracterizado por uma multiplicidade de constantes e quantidades. If each universe was simple, then why did Dawkins feel the need to recur to the hypothesis of a world ensemble in the first place? Se cada universo fosse simples, então por que Dawkins sentiu a necessidade de recorrer à hipótese de um conjunto, uma coleção de mundos para começo de conversa?
Second, Em segundo lugar, Dawkins assumes that the simplicity of the whole is a function of the simplicity of the parts. Dawkins pressupõe que a simplicidade do todo é uma função da simplicidade das partes. But this is an obvious mistake. Isso é um equívoco evidente. Think of a complex mosaic. Pense num mosaico complexo. A complex mosaic is made up of a great number of individually simple parts. Ele é constituído de um grande número de partes individualmente simples. In the same way, an ensemble of simple universes will still be complex E, da mesma forma, um conjunto de universos simples ainda será complexo, if those universes are randomly ordered in the values of their fundamental constants and quantities. se esses universos forem aleatoriamente ordenados nos seus valores, nos valores das suas constantes e quantidades fundamentais, Rather than all sharing the same values. em vez de todos compartilharem os mesmos valores. Third, Em terceiro lugar, Occam's razor tells us not to multiply entities beyond necessity. a navalha de Ockham nos aconselha a não multiplicar entidades além da necessidade. So that the number of universes being postulated simply to explain fine-tuning is, at face value, extravagant. Assim que o número de universos sendo postulados simplesmente para explicar o ajuste preciso é, pelo valor de face, um exagero. Appealing to a world ensemble of universes to explain the fine-tuning A recorrer a um conjunto de mundos para explicar o ajuste preciso is like using a sledgehammer to crack a peanut. é como usar uma marreta para quebrar um amendoim. Dawkins has therefore, I think, failed to turn back the objection that his postulation of a randomly ordered world ensemble is an unparsimonious extravagance. Portanto, eu acho que Dawkins deixou de retorquir a objeção de que sua postulação de um conjunto de mundos aleatoriamente ordenados é um exagero sem parcimônias. But there are even more formidable objections to the postulate of a world ensemble, of which Dawkins is apparently unaware. Mas há objeções ainda maiores ao postulado de um conjunto de mundos, das quais Dawkins aparentemente nem se dá conta. Roger Penrose of Oxford University has calculated Roger Penrose, da Universidade de Oxford, calculou that it is inconceivably more probable that our solar system should suddenly form by the random collision of particles. é inconcebivelmente mais provável que o nosso sistema solar surgisse da colisão Pardon me? Particles. Da colisão de partículas Than that a finely tuned universe should exist. do que a existência de um universo com um ajuste preciso. In fact, Penrose calls it utter chicken feed by comparison. Ele chama isso de comida de galinhas em comparação. So, if our universe were just a random member of a world ensemble, Então, se o nosso universo fosse apenas um membro aleatório de um grande conjunto de mundos, it is inconceivably more probable that we should be observing an orderly universe no larger than our solar system. é inconcebivelmente mais provável que deveríamos estar observando um universo não maior do que o nosso sistema solar. Observable universes like that are simply far more plenteous in the world ensemble than worlds like ours. Universos observáveis como esses são simplesmente muito mais abundantes no conjunto de mundos do que o nosso. And therefore ought to be observed by us. E, portanto, deveriam ser observados por nós. Since we do not have such observations, that fact strongly disconfirms the world ensemble hypothesis. Mas como nós não temos tais observações, esse fato desautoriza fortemente a hipótese do multiverso. On atheism, at least, it is therefore highly probable that there is no world ensemble. Segundo o ateísmo, ao menos, é portanto altamente provável que não há esse conjunto de mundos. The fine-tuning of the universe is therefore plausibly due neither to physical necessity nor to chance. O ajuste preciso do universo, portanto, plausivelmente não é devido nem à necessidade física nem ao acaso. It follows that the fine-tuning is therefore due to design. E segue-se que, portanto, o ajuste preciso é devido ao design, ao projeto, Unless a não ser the design hypothesis can be shown to be even more implausible
than its competitors. A não ser que a hipótese do projeto possa ser demonstrada como ainda mais implausível do que as suas rivais. And Dawkins does contend that the alternative of design is indeed inferior to the many worlds hypothesis. E Dawkins, de fato, argumenta que a alternativa do projeto, do design, é, na verdade, inferior à hipótese dos muitos mundos. Summarizing what he calls the central argument of my book, Resumindo o que ele chama de o argumento central do meu livro, Dawkins insists that even in the absence of a strongly satisfying explanation for the fine-tuning in physics, Dawkins insiste em que, mesmo concedida a ausência de uma explanação solidamente satisfatória para o ajuste preciso na física, still the relatively weak explanations we have at present are, and I quote, self-evidently better than the self-defeating hypothesis of an intelligent designer, end quote. ainda as explanações relativamente fracas que temos atualmente são, abre aspas, autoevidentemente melhores do que a hipótese autoderrotada de um projetista inteligente, fecha aspas. Really? Será? What is this powerful objection to the design hypothesis Qual é essa poderosa objeção à hipótese do projeto, do design? that renders it self-evidently inferior to the admittedly weak many worlds hypothesis? Que a torna autoevidentemente inferior à hipótese admitidamente fraca dos muitos mundos. Well, here it is. Aqui está. We're not justified in inferring design as the best explanation of the complex order of the universe Não estamos justificados em inferir o design como a melhor explanação à ordem complexa do universo, because then a new problem arises. porque aí surge um novo problema. Who designed the designer? Quem projetou o projetista? This question is apparently supposed to be so crushing that it outweighs all the problems with the world ensemble hypothesis. Essa pergunta aparentemente deve ser tão contundente que supera todos os problemas com a hipótese do conjunto de mundos. Dawkins' objection, however, has no weight for at least two reasons. A objeção de Dawkins, no entanto, não tem peso por ao menos duas razões. First, Primeira, in order to recognize an explanation as the best, you don't have to have an explanation of the explanation. para reconhecer uma explanação como a melhor, você não precisa de uma explanação da explanação. This is an elementary point in the philosophy of science. Esse é um elemento elementar, um aspecto elementar na filosofia da ciência. If archaeologists digging in the earth were to discover things looking like arrowheads and pottery shards, Se os arqueólogos cavando na terra descobrissem coisas parecidas, né, com pontas de flechas e cacos de cerâmica, they would be justified in inferring that these artifacts are not the chance result of sedimentation and metamorphosis, eles estariam justificados em inferir que esses artefatos não são resultado por acaso da sedimentação e da metamorfose, but the product of some unknown group of people, mas o produto de algum povo conhecido, Even- desconhecido. even if they had no explanation of who these people were or where they came from. Mesmo que se não tivesse explicação alguma de quem era esse povo e de onde veio. Or again, if astronauts were to come upon a pile of machinery on the backside of the moon, Ou talvez se os astronautas descobrissem uma pilha de máquinas do outro lado da Lua, they would be justified in inferring that it was the product of intelligent design. eles estariam justificados em concluir que são o produto de agentes inteligentes. Even if they had no idea whatsoever who these agents were or how they got there. Mesmo que não tivessem ideia alguma de quem teriam sido esses agentes ou de onde teriam vindo. In order to recognize an explanation as the best, you don't have to have an explanation of the explanation. Para reconhecer uma explicação, uma explanação como a melhor, você não precisa ter uma explanação para a explanação. In fact, when you think about it, such a requirement would lead to an infinite regress of explanations, Tal exigência levaria a uma regressão infinita de explanações. so that nothing could ever be explained, Então nada, nunca mais poderia ser explicado. and science would be destroyed. A ciência estaria destruída. For before any explanation would be acceptable, you'd have to have an explanation of the explanation. Pois antes que alguma explanação pudesse ser aceitável, você precisaria de uma explanação dela. But then you'd need an explanation of the explanation of the E explanation. aí precisaria de uma explanação da explanação da And explanação. then, E and so então, on to infinity. e assim
até o infinito. Nothing could ever be explained. Nunca, nada poderia ser jamais explicado. So, in the case at hand, Então, no caso em questão, to recognize that intelligent design is the best explanation of the appearance of design in the universe, para reconhecer que o design inteligente é a melhor explanação da aparência de design de projeto no universo, you don't need to be able to explain the designer. você não precisa ser capaz de explicar o projetista. Whether the designer has an explanation can simply be left an open question for future inquiry. Se o projetista tem ou não uma explanação, é uma questão que pode simplesmente ser deixada para a investigação futura. Second problem. Segundo problema, Dawkins thinks that in the case of a divine designer of the universe, Dawkins pensa que no caso de um projetista divino do universo, the designer is just as complex as the thing to be explained, o projetista é exatamente tão complexo quanto o objeto a ser explicado. so that no explanatory advance is made. E assim não se faz avanço explanatório. Now, this objection raises all sorts of interesting questions about the role played by simplicity in assessing competing explanations. Essa objeção levanta todo tipo de questões sobre o papel desempenhado pela simplicidade na análise de explanações rivais. For example, there are many other factors besides simplicity that scientists weigh in determining which explanation is the best, Por exemplo, há muitos outros fatores, além da simplicidade, que os cientistas levam em consideração na determinação de qual explanação é a melhor, such as explanatory power, como o poder ou a capacidade explanatória, explanatory scope, o escopo explanatório and so forth. e outras. An explanation which has a broader explanatory scope may be less simple than a rival explanation, Uma explicação que tem escopo explanatório mais amplo pode ser menos simples do que uma explanação concorrente, but still be preferred because it explains more things. mas ainda assim ser preferida porque explica mais coisas. Simplicity is not the only criterion or even the most important criterion for assessing theories. A simplicidade não é o único e nem o critério mais importante na análise de teorias, dos critérios de teorias. But leave those questions aside. Mas vamos deixar essas questões de lado. Dawkins' more fundamental mistake lies in his assumption that a divine designer is just as complex as the universe. O erro fundamental de Dawkins está na sua pressuposição de que Deus é uma entidade exatamente tão complexa quanto o universo. That is plainly false. Isso é completamente falso. As a pure mind or a consciousness without a body, Como uma mente pura ou uma consciência sem um corpo, God is a remarkably simple entity. Deus é uma entidade extraordinariamente simples. A mind or a soul is not a physical object composed of parts. Uma mente ou uma alma não é um objeto físico constituído de partes. In contrast to the contingent and variegated universe with all its inexplicable constants and Em quantities, contraste com o universo contingente e variegado, com todas as suas constantes e quantidades inexplicáveis, a divine mind is startlingly simple. uma mente divina é extraordinariamente simples. Dawkins protests, and I quote, E o Dawkins protesta, eu cito: a God capable of continuously monitoring and controlling the individual status of every particle in the universe cannot be simple, end quote. um Deus capaz de monitorar e controlar constantemente a condição individual de todas as partículas do universo não pode ser simples. This is just confused. Isso é confuso. Certainly a mind Confundido. may have complex ideas. Certamente uma mente pode ter ideias complexas. For example, it might be thinking of the infinitesimal Pode calculus. estar pensando, por exemplo, no cálculo infinitesimal. But the mind itself is a remarkably simple, non-physical entity. Mas a mente em si é uma entidade extraordinariamente simples, não física. Dawkins has evidently confused a mind's ideas, which may indeed be complex, O Dawkins evidentemente confundiu as ideias de uma mente, que podem de fato ser complexas, with the mind itself, com a mente em si, which is an incredibly simple entity que é uma entidade incrivelmente simples, since it has no parts. porque ela não tem partes. Therefore, postulating a divine mind behind the universe
most definitely does represent an advance in simplicity. E, portanto, postular uma mente divina por trás do universo definitivamente representa um avanço em simplicidade, For whatever that may be worth. seja lá o valor que isso tenha. Dawkins' central argument thus fails to show that the alternative of design is in any way inferior to the many worlds hypothesis. O argumento central de Dawkins, portanto, deixa de mostrar que a alternativa de projeto é de alguma maneira inferior à hipótese dos muitos mundos. Indeed, his smug and self-congratulatory attitude for this pitiful argument Aliás, a sua atitude presunçosa e autocongratulante, né, sobre seu argumento mesquinho, sustained even in the face of repeated correction by prominent philosophers and theologians like Richard Swinburne and Keith Ward, mantido mesmo diante de correções repetidas por filósofos e teólogos proeminentes como Richard Swinburne e Keith Ward, is marvelous to behold. é maravilhosa, né? Linda. Therefore, of the three alternatives before us, Por isso, das três alternativas diante de nós, physical necessity, a chance, or necessidade design, física, o acaso ou o design, the most plausible of the three as an explanation of the cosmic fine-tuning is design. a mais plausível das três como explicação do ajuste preciso do cosmo é o design, ou o projeto. And the next argument to be discussed by Dawkins, and the last I have time to talk about, is the famous ontological argument. Então, o argumento seguinte discutido por Dawkins, e o último que temos tempo aqui de ver, é o famoso argumento ontológico. Now, it's formulated in terms of possible worlds semantics. Então, ele é formulado em termos da semântica dos mundos possíveis. For those who are unfamiliar with possible worlds, let me explain that by a possible world, I don't mean a planet or even a universe. Para aqueles que não estão familiarizados com essa terminologia, eu quero explicar que por um mundo possível não quero dizer um planeta, nem mesmo um universo, But rather just a complete description of reality, mas uma descrição completa da realidade, or a way reality might be. ou uma maneira em que a realidade poderia ser. To say that God exists in some possible world Dizer que Deus existe no mundo possível is just to say that there is a possible description of reality which includes the statement, God exists, as part of that description. Então, dizer que Deus existe no mundo possível é simplesmente dizer que há uma descrição possível da realidade que inclui a afirmação, Deus existe, como parte dessa descrição. Now, in this version of the argument, Alvin Plantinga conceives of God as a being which is maximally excellent in every possible world. Nessa versão do argumento, o Alvin Plantinga imagina Deus como um ser que é maximamente excelente em qualquer mundo possível. Plantinga takes maximal excellence to include such properties as omniscience, omnipotence, and moral perfection. Plantinga considera que a excelência máxima inclui tais propriedades como onisciência, onipotência e perfeição moral. A being which has maximal excellence in every possible world, Plantinga calls maximal greatness. Então, um ser que tem excelência máxima em qualquer mundo possível teria o que Plantinga chama de grandeza máxima. And so Plantinga argues as follows. Então, Plantinga argumenta da seguinte forma. One, it is possible that a maximally great being exists. Primeiro, é possível que exista um ente de grandeza máxima. Two, if it is possible that a maximally great being exists, then a maximally great being exists in some possible world. Se é possível que existe um ente de grandeza máxima, então esse ente, ou ser, existe em algum mundo possível. Three, if a maximally great being exists in some possible world, then it exists in every possible world. Se existe, em terceiro lugar, um ente, um ser de grandeza máxima em algum mundo possível, então ele existe em todo mundo possível. Four, if a maximally great being exists in every possible world, then it exists in the actual world. Em quarto lugar, se existe um ente, um ser de grandeza máxima em todo mundo possível, então ele existe no mundo real. Five, if a maximally great being exists in the actual world, then a maximally great being Em exists. quinto lugar, se existe um ente, um ser de grandeza máxima no mundo real, então existe um ente, ser de grandeza máxima. Six, therefore, a maximally great being Em exists. sexto lugar, portanto, existe um ente, um ser de grandeza máxima. Now,
It might surprise you to learn that steps 2 to 6 of this argument are relatively uncontroversial. E você pode ficar surpreso em saber que os passos 2 a 6 desse argumento não apresentam praticamente controvérsia alguma. Most philosophers would agree that if God's existence is even possible, then he must exist. A maioria dos filósofos concordaria com o fato de que se a existência de Deus é possível, segue-se que ele deve existir. So, the principal issue to be settled with respect to Plantinga's ontological argument is what justification there exists for thinking that the key premise, it is possible that a maximally great being exists, is true. Então, a principal dificuldade, ou questão a ser resolvida em relação ao argumento ontológico de Plantinga, na qual respaldo existe para pensar que a premissa fundamental é possível que exista um ente de grandeza máxima, seja verdadeira. Now, Dawkins devotes 6 full pages brimming with ridicule and invective to the ontological argument. O Dawkins ele dedica 6 páginas completas, transbordando de zombaria e injúrias ao argumento ontológico, Without raising any serious objection to Plantinga's ontological sem argument. propor nenhuma objeção séria ao argumento de Plantinga. For example, Dawkins reiterates a parody of the argument, Por exemplo, o Dawkins ele fala de ele usa uma paródia do argumento which is designed to show that God does not exist. Que tem o propósito de mostrar que Deus não existe. He says, a God who created everything while not existing is greater than a God who exists and created everything. Ele diz que um Deus que criou tudo enquanto não existia é maior do que um que existe e criou tudo. So if God is the greatest being, it follows that God does not exist. Então, se Deus é o ser maior, o ente maior, segue-se que Deus não existe. Ironically, however, this parody, far from undermining the ontological argument, actually reinforces it. Ironicamente, essa paródia, longe de minar o argumento ontológico, o confirma. For a being who creates everything while not existing is a logical incoherence. Pois um ente que cria tudo enquanto não existe é uma incoerência lógica And is therefore impossible. e, portanto, é impossível. There is no possible world which includes a non-existent being which creates the world. Não há mundo possível que inclua um ente não existente que cria o mundo. So, if the atheist is to maintain, as he must, that God's existence is impossible, Se então o ateu quer defender como precisa que a existência de Deus é impossível, the concept of God would have to be similarly, logically incoherent. então o conceito de Deus teria de ser semelhantemente incoerente. But it's not. Mas não é. And that supports the plausibility of premise 1, E isso sustenta a plausibilidade da premissa 1, that it's possible that a maximally great being de exists. que é possível que um ente, um ser de grandeza máxima exista. Dawkins also chortles, and I quote, E Dawkins também zomba de forma disfarçada, e eu cito: I've forgotten the details, but I once piqued a gathering of theologians and philosophers by adapting the ontological argument to prove that pigs can fly. Eu esqueci os detalhes, Dawkins diz, mas certa vez irritei os teólogos e filósofos num encontro ao adaptar o argumento ontológico para demonstrar que porcos podem voar. They felt the need to resort to modal logic to prove that I was wrong. End Eles se quote. viram obrigados a recorrer à lógica modal para provar que eu estava errado. Now, folks, this is just embarrassing. Isso é embaraçoso, gente. The ontological argument just is an exercise in modal logic. O argumento ontológico é um exercício em lógica modal. That is the logic of the possible and the necessary. É a lógica do possível e do necessário. So Professor Dawkins has just embarrassed himself. E com isso ele acabou se metendo numa fria ele mesmo. Well, I see that I'm out of time, Bom, meu tempo acabou. and I'm sure you can think of substantive objections to the arguments that I've shared here. E eu sei que há outros argumentos aí que vocês poderiam, objeções que vocês poderiam pensar além dos que eu discuti aqui. But I hope at least to have shown that the objections raised by Richard Dawkins to those arguments Mas eu espero, ao menos, ter mostrado que as objeções levantadas por Richard Dawkins a esses argumentos are not even injurious, much less deadly. não são nem mesmo injuriosos e muito menos mortais.